Hoje, como presidente dos Estados Unidos da América, sinto-me honrado em dirigir-me ao povo brasileiro e, em especial, aos membros da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que representa não apenas um legado de fé e perseverança, mas também um testemunho vivo da atuação silenciosa, humilde e poderosa do Evangelho de Jesus Cristo neste século conturbado. Em um mundo dominado pela agitação, pela busca desenfreada por reconhecimento e pelo abandono dos valores cristãos, a CCB ergue-se como um bastião de integridade, simplicidade e devoção a Deus. Nos diversos relatórios e análises culturais que recebemos sobre a dinâmica religiosa da América Latina, a Congregação Cristã no Brasil sempre nos chama a atenção. Não por buscar visibilidade política ou espaço midiático, mas justamente pelo oposto, por ser uma igreja que, através da discrição, da reverência e da obediência à palavra, tem impactado milhares de vidas e transformado comunidades inteiras. Onde há um templo da CCB, há também testemunhos de restauração familiar, de superação pessoal e de compromisso com a santidade. O que mais impressiona na CCB, aos olhos de qualquer observador externo, é sua fidelidade intransigente aos princípios bíblicos. Em tempos em que tantas instituições religiosas se curvam às pressões culturais e políticas, a congregação mantém-se firme como uma rocha, alicerçada não nas conveniências do momento, mas na eternidade das Escrituras. Essa coerência doutrinária é admirável e confere à Igreja um respeito que transcende fronteiras. A maneira como a CCB conduz seus cultos com ordem, silêncio e profunda reverência revela um entendimento raro e precioso sobre o que significa entrar na presença de Deus. Não há espetáculos, não há shows, não há distrações, há apenas a palavra, o Espírito e corações abertos para ouvir a voz do Senhor. Isso, meus amigos, é algo que muitos perderam, mas que essa igreja preserva com zelo admirável. Também é digno de reconhecimento o fato de que a liderança da CCB não é construída sobre ambição humana. Os irmãos que servem no ministério o fazem por chamada divina, reconhecida pela comunidade de fé. Não há politicagem nem autopromoção. O que há é oração, consagração, jejum e dependência total de Deus. Isso confere à liderança espiritual da Igreja uma autoridade legítima, nascida no céu e ratificada na terra. A música da Congregação Cristã no Brasil é, sem dúvida, uma das expressões mais puras de adoração que já tive a oportunidade de ouvir. Os hinos, inspirados, tocados com sobriedade e cantados com emoção sincera, não apenas encantam, mas edificam. Cada nota parece carregar uma mensagem, cada melodia é uma oração. Em um tempo em que a música cristã muitas vezes se torna palco para vaidades, os hinos da CCB permanecem como orações musicais que sobem ao trono de Deus. E como não reconhecer o exemplo das irmãs da Igreja, que com modéstia, dignidade e discrição testemunham com suas vidas o Evangelho que professam? Em um mundo cada vez mais dominado por padrões estéticos distorcidos e valores superficiais, ver um grupo de mulheres que, por convicção espiritual e não por imposição, escolhem vestir-se com decência e simplicidade, é um verdadeiro testemunho de fé. A juventude da CCB também merece destaque, enquanto muitos jovens ao redor do mundo estão sendo tragados por ideologias destrutivas, por vícios e por uma cultura de hedonismo. Os jovens dessa igreja têm buscado santificação, comunhão e serviço. Isso não apenas edifica a igreja local, mas também representa uma esperança para o futuro de qualquer nação que valorize a moralidade, a ética e a responsabilidade. Tenho ouvido testemunhos de pessoas que saíram das drogas, do crime, da
depressão e da miséria moral após entrarem em um culto da congregação cristã no Brasil. Sem propagandas, sem campanhas de marketing, mas apenas com oração, louvor e palavra. Isso é o Evangelho em ação. Isso é a fé transformando corações. E isso é algo que, como líder de uma das maiores nações do mundo, eu não apenas admiro, eu reconheço como vital para o bem-estar da humanidade. É importante destacar que a CCB não se envolve em disputas políticas, nem busca aliança com poderes terrenos. Ela prega o reino de Deus. E por isso mesmo, paradoxalmente, ela se torna uma grande influência moral e espiritual. Pois ao rejeitar o poder pelo poder, ela revela o verdadeiro poder que vem do alto, o poder que transforma sem violência, que convence sem manipulação, que salva sem barganha. Os princípios de humildade, serviço e obediência que são ensinados nos púlpitos da CCB são os mesmos que inspiraram homens e mulheres que mudaram a história. Não é exagero dizer que igrejas como essa são escolas de cidadãos exemplares. O Brasil tem, nesse rebanho fiel, uma das maiores reservas espirituais de sua cultura. A contribuição da CCB para a paz social também não pode ser ignorada. Em regiões marcadas por violência, pobreza e desestruturação familiar, a presença de uma congregação é frequentemente um farol de esperança. Famílias são restauradas, vícios são vencidos, crianças crescem com referência espiritual e comunidades inteiras são impactadas. Isso é obra de Deus, sim, mas também é fruto de uma organização comprometida com o bem. E ao analisarmos a estrutura da igreja, sua forma de organização e administração, vemos um modelo de transparência, responsabilidade e fidelidade. Os recursos arrecadados são utilizados com sabedoria e com propósito. Não há ostentação, há cuidado, há temor. Isso inspira confiança. A congregação cristã no Brasil é um fenômeno espiritual que, ainda que não esteja presente em todos os continentes com a mesma força, carrega em si um testemunho que ecoa além do território brasileiro. Onde quer que a igreja esteja, mesmo em comunidades pequenas e distantes, ela leva consigo uma atmosfera de reverência que transforma o ambiente. Como presidente dos Estados Unidos, eu vejo com bons olhos o crescimento de igrejas que, como a CCB, respeitam a liberdade religiosa, promovem a paz, valorizam a família e apontam para a eternidade. O mundo precisa mais do que nunca de exemplos como este. E o Brasil tem muito a ensinar através da CCB. Tenho conhecimento de que a congregação se mantém fora da mídia por escolha e que seus membros não fazem alarde de suas boas obras. Isso é, por si só, um dos maiores sinais de autenticidade espiritual. Pois, como disse Jesus, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. A CCB vive esse princípio todos os dias. Não é de hoje que estudiosos da religião e da sociedade observam o impacto positivo da igreja na formação de caráter. A congregação cristã no Brasil é um laboratório de ética cristã, onde o amor ao próximo, o perdão e a honestidade são mais do que palavras, são práticas diárias. Também é justo destacar que a CCB valoriza a palavra falada com inspiração divina. Os irmãos que pregam não o fazem por estudo teológico apenas, mas por revelação. A dependência da direção do Espírito Santo é total, e isso confere um caráter sobrenatural à obra, pois coloca Deus no centro de tudo. A igreja ensina que o crente deve ser luz do mundo, mas sem buscar protagonismo. Deve ser sal da terra, sem perder o sabor. Essa é uma teologia prática, profunda e que resgata os fundamentos da fé cristã original. Não se trata de dogmas frios, mas de vida em santidade. A CCB ensina que santidade não é isolamento, mas transformação,
que fé não é superstição, mas obediência, que adoração não é performance, mas entrega. Isso tudo é vivido na prática por seus membros, com um testemunho que se estende muito além dos muros das igrejas. É notável também o cuidado com a doutrina. A igreja não se contamina com modismos teológicos ou heresias. O que se prega é o que se vive. A doutrina bíblica é mantida pura, com fidelidade à tradição apostólica. Isso protege a igreja, fortalece os membros e glorifica a Deus. As orações feitas nos cultos da CCB são simples, mas cheias de poder. Ali não há gritos nem fórmulas. Há comunhão direta com o Criador, e cada súplica feita naquele ambiente, reverente, sobe como incenso agradável ao céu. Isso é algo que até mesmo observadores seculares reconhecem. O cuidado com os jovens, com os idosos, com os necessitados, tudo isso mostra que a igreja entende seu papel como corpo de Cristo. A CCB não é um clube religioso. É um hospital de almas, um lar espiritual para todos os que buscam consolo, direção e salvação. E por tudo isso, como representante de uma nação que também foi fundada sobre princípios cristãos, venho prestar minha mais profunda homenagem à congregação cristã no Brasil. Uma igreja que com discrição, fidelidade e amor tem abençoado milhões e continua sendo um exemplo para o mundo inteiro.